Queridos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele, com esse verso em Romanos 11:36. Como é costume nosso, saudamos a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Aproveite que estamos em pé, abra a Bíblia, Salmo de número 60, verso de número 12. Enquanto os irmãos procuram, vai estar na Bíblia, vai estar na tela. Eu quero expressar minha gratidão a Deus pela vida do reverendo pastor Jairo Teixeira, a sua muito digna esposa, nossa irmã Miriam Brandão, bem como a cantora Miriam Mical, este casal, esta família, que o estado de Alagoas tem uma grande admiração. O pastor Jairo, que é um dos pregadores do nosso estado e também do nosso Brasil, e por que não dizer até fora do Brasil, Deus tem usado o nosso pastor. Há irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, na Alemanha e em outros países, e nós queremos estender também a nossa Suíça, né? A todos os irmãos que nos assistem, Espanha também, irmãos que estão nas nossas igrejas também aqui do estado acompanhando o culto. Que Deus abençoe, que o nome do Senhor continue sendo glorificado nesta noite. Quero dizer da minha gratidão e da responsabilidade de poder cooperar desde amanhã, entendendo que o pastor Jairo, ele não nos convidou apenas, mas nos escalou para estarmos juntos aqui nesta noite, bem como participando dessa festividade unificada dos departamentos da igreja local. Parabéns a todos, um prazer rever os amigos, obreiros, a minha retaguarda, pastores. E sem mais delongas, abra a palavra, já está na tela, Salmo de número 60, verso de número 12. Repitam comigo: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Diga, olhando para a pessoa mais bonita que está do teu lado, diga: em Deus faremos proezas. Tomem os vossos assentos, muito obrigado. Trago a paz do Senhor da co-irmã de vocês, ali na cidade de Feira Grande. Glória a Deus. E vamos meditar no texto sagrado. Mas antes, levante a mão para o céu e diga: a Ele a glória. Diga: oh, aleluia! A Ele para sempre, para sempre. Levante a mão para o céu e vamos declarar a Ele a glória. Somente essa expressão, diga: a Ele a glória. Aleluia! A Ele a glória. Oh, coisa linda! A Ele a glória para sempre. Amém. Meus amados, nesta noite, nós acabamos de ler o livro dos Salmos de número 60. Este livro que é considerado pelos antigos como a harpa cristã de Israel, e que do capítulo do Salmo de número 1 ao Salmo de número 150 expressa poesias, canções e louvores, e se encerra com o Salmo de número 150, dizendo que tudo que tem fôlego de vida louve ao Senhor. Já aprendemos nesta manhã que louvor é elogio. Então todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para louvar, nós estamos dizendo que Ele é lindo, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é único, que Ele é o melhor, que não existe ninguém maior do que Ele, que somente a Ele também nós aprendemos nesta manhã nós devemos dar a nossa adoração, e o louvor e a adoração caminham juntos, são irmãs gêmeas diante do nosso Deus, e cada vez que os departamentos glorificam a Deus através dos louvores, elogiam a Deus, certamente os céus se abrem nesta noite, neste culto festivo, neste culto dominical. Mas eu quero, meus amados irmãos, uma palavra que Deus colocou no nosso coração para meditar convosco, é trazer à memória o texto do Salmo de número 150 e o verso 12, que nos traz uma frase que alegra a minha alma, que o salmista expressa dizendo: em Deus, repita comigo, em Deus faremos proezas.
E nós fomos buscar no hebraico a expressão proezas, porque nos dá o sentido de hábil, ou seja, força, poder, valor, coragem, bravura, capacidade, grandes feitos, ou seja, proezas. Mas eu fui mais além e pesquisei na língua portuguesa o que nos traz o sentido de proezas, para que nós possamos entender a mensagem nesta noite. Então diga comigo, proezas significa algo difícil de ser realizado. Diga, ação incomum. Mais uma vez, para a gente entender, diga, proezas, algo difícil de ser realizado. Diga, ação incomum. Aí o salmista nos ensina nessa noite dizendo que em Deus, olha a expressão do salmista, em Deus. Eu vou repetir para você entender, em Deus. Aí você pensa no que você acabou de dizer. Ação incomum, algo difícil de ser realizado. Tá? Eu vou dizer em Deus e você diz ação incomum. Vamos lá? Em Deus. Olha para quem está do teu lado e diga, algo difícil de ser realizado. Pega na mão desse crente e diz, então se prepara. Porque você e Deus nessa noite, nessa festa, é exatamente o que precisa para ganhar a guerra. Você e Deus nessa noite, aqui nesse culto, é exatamente aquilo que está preparado para acontecer no mundo espiritual. Uma ação incomum, algo difícil de acontecer. Alguém vai olhar para você e vai dizer, foi ele. Você vai dizer, foi Deus. Alguém vai dizer, foi ela. Você vai dizer, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Mas nessa noite eu quero trazer também alguns personagens bíblicos. E eu vou pedir que se coloque na tela e que você acompanhe pela Bíblia, para que possamos ir meditando em cada verso, em cada explicação. Veremos na Bíblia homens e mulheres que realizaram coisas incomuns. Não foi algo normal, não era algo natural. Glória a Deus. Então nessa noite já lhe convido, eu vou utilizar o Neemias como um dos textos base da noite para a gente voltar a meditar no Salmo 60, no versículo 12, e percebermos qual foi a ação incomum na vida de Neemias. O que foi que aconteceu na vida de Neemias? Qual foi o feito que ele fez em Deus, que deixou toda Jerusalém, como diz os pregadores, estupefata, não é? Como deixa alguém assim boquiaberto. Como foi que alguém realizou algo que somente Deus poderia fazer? Uma pessoa comum não poderia fazer. Um homem comum não poderia fazer. Para tanto, abra a Bíblia em Neemias capítulo de número 4. E eu quero lhe convidar para lermos este verso nessa noite, Neemias capítulo de número 4 e versículo de número 10. Eu quero ver o feedback da igreja, a leitura da igreja. E se o pastor Jairo tiver alguém que leia, é bom também. Glória a Deus. É Neemias capítulo 4, versículo 10. Está na Bíblia e está na tela. Leiamos, pois. Como é que diz? 1, 2, 3. E o pó muito, se nós não poderemos edificar o muro. Vamos ler mais uma vez para melhorar a leitura e a compreensão do texto. Como é que diz? 1, 2, 3. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Quando olhamos para o capítulo 4 de Neemias, precisamos voltar para o capítulo 1 para entendermos o porquê os homens estavam dando relatório praticamente de impossibilidade para Neemias. O capítulo 1 revela que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e todo mundo conhece a história bíblica. E nós entendemos que Neemias recebe a visita do seu irmão Hanani. E a partir daí começa uma história da vida de Neemias. Ele que estava no palácio, ele que estava no seu conforto, ele que estava
estava no seu aconchego, ou seja, não havia necessidade de sair de onde ele estava para fazer qualquer outra coisa futurística. Mas a verdade é que quando Hanani, diante da pergunta de Neemias, de como estavam os seus irmãos, de como estava a sua terra natal, de como estava Jerusalém, e a partir do relato de Hanani, agora ele passa a dizer: olha, as portas estão queimadas a fogo, os muros estão derribados, quem está em Jerusalém sobrevive de miséria, não há como viver ali. E aí eu não quero adentrar no capítulo 1, porque vocês já conhecem a história. Neemias então se entristece, Neemias então se abate, mas eu já quero abrir um parêntese nessa noite para dizer: ninguém está livre de receber uma notícia ruim, ninguém está triste de receber um relatório ou um diagnóstico ruim, mas a verdade é que quando Neemias no capítulo 1 pergunta por sua terra natal e recebe o relatório de Hanani, automaticamente ele se entristece, pois foi a terra onde ele cresceu, foi a terra onde Deus lhe fez promessas, foi a terra onde ele viu profetas e homens de Deus e cânticos de adoração bradarem na sua alma. A verdade é que quando Neemias recebe a notícia, ele vai orar, ele vai falar com Deus. E eu já abro um parêntese para dizer nessa noite: quando as notícias vierem a você, faça o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo de número 9: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em oculto. Portanto, vós orareis assim, vocês já sabem: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí enquanto você ora ao Pai nosso, o salmista lembra do Salmo 30, versículo 5, que diz: por causa, ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí eu te lembro, enquanto você está no quarto orando, contando o relatório da sua terra natal, foi o que Neemias fez. Aí eu me lembro do Salmo 12, versículo 5, que disse: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor dos exércitos. Enquanto você recebe a notícia de angústia e fecha a porta do quarto e está orando ao teu Pai que está em oculto, foi o que Neemias fez. Ele vai orar, e enquanto ele ora, ele recebe de Deus o combustível, ele recebe de Deus a coragem. Para quê, pastor? Para deixar o palácio, para ir até o rei Artaxerxes e lhe pedir autorização para ir a Jerusalém. Com o propósito de quê, pregador? Com o propósito de restaurar os muros, com o propósito de estabelecer as portas, com o propósito de fazer uma reforma em Jerusalém. Olha para mim, parece algo em comum. Um homem que estava no palácio, sair do conforto, sair dos seus aposentos, sair do seu momento de equilíbrio financeiro e espiritual, e até da sua vida que ele dedicava a sua devoção ao rei. A verdade é que ele pede ao rei cartas para que ele fosse diante ou até Jerusalém, mas à medida que ele passasse pelas províncias, que ele passasse pelas cidades, ele pudesse ter nas mãos a autorização de que não estava fazendo algo ilegal, de que não estava fazendo algo por vontade própria. E Neemias recebe do rei as cartas para ir diante de ir até Jerusalém, e à medida que ele fosse apresentando as cartas, alguém pudesse olhar para ele e dizer: ele está debaixo de ordem, ele está debaixo de autoridade, ele está debaixo da bênção real, e fosse dando a ele a liberdade para que ele fosse passando, ele fosse caminhando, ele fosse realizando aquilo que Deus havia colocado no seu coração. A verdade é que ele encontra algumas dificuldades, e os inimigos da obra sempre existirão. Por maior que seja o projeto que Deus colocou na tua vida, por maior que seja a promessa, sempre haverá oposição, sempre haverá inimigos, sempre haverá pessoas que tentarão te desmotivar da chamada, tentarão desmotivar dos sonhos que Deus lhe deu, tentarão acabar com as suas vontades de se esforçar em Deus para fazer uma grande obra. E a igreja conhece a história. Os inimigos de Jerusalém
Jerusalém, os inimigos de Neemias eram Sambalate, Tobias e Gesem. E a verdade é que ele chega em Jerusalém com muita vontade, com muito ânimo, com muita intrepidez, com muita ousadia, com muita coragem. Mas o que eu aprendo aqui nesta noite é que às vezes a minha vontade pode não ser a vontade do outro, é que às vezes o meu desejo pode não ser o desejo do outro. E às vezes eu experimento muito isso, e acredito que o pastor Jairo também, e nós que somos pastores chegamos com muita vontade de fazer as coisas, mas parece que o desejo é só nosso, não é do povo. Parece que a vontade, irmã Miriam, é nossa, mas não é do povo. E Neemias chega com vontade de fazer, com vontade para realizar. Os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas, e parece que vejo nessa noite Neemias chegando em Jerusalém e dizendo: olha, Deus colocou no meu coração a vontade para restaurar os muros. E alguém dizendo: tá tanto tempo isso aqui, ninguém nunca fez nada, você não vai conseguir. Mas a verdade é que de tijolo em tijolo, de pedra em pedra, Neemias começou o que precisava ser feito. Eu já quero que você pegue na mão de alguém, diga para ele ou para ela: comece aquilo que precisa ser feito. Não, aperte a mão dele, a mão dela na galeria, no altar, e diga: se foi Deus quem te chamou, se foi Deus quem te enviou, se foi Deus quem te mandou, comece o que precisa ser feito. E baixou até começa. E Neemias vai começando a reconstrução dos muros. E nós lemos no capítulo de número 4, no versículo de número 10, alguém chega para Neemias e diz: olha, nós já trabalhamos tanto, nós já fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tudo quanto o Senhor nos ordenou, tudo quanto o Senhor nos orientou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Neemias: o pó é muito. Aleluia, aleluia, aleluia. Neemias recebe a notícia e o outro diz: olha, os acarretadores, os trabalhadores, aqueles que estão contigo desde o começo, estão cansados, desmotivados, estão querendo parar, não aguentam mais, a noite está escura, o negócio está difícil. Mas eu disse que vim dizer, através do Salmo de número 60 e versículo 12, que em Deus nós faremos proezas. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diz assim: como é que o pó é muito e os acarretadores estão sem forças e os muros precisam serem reconstruídos e reerguidos? Como é que nós vamos continuar o trabalho se não há quem venha, se não há quem faça, se não há quem realize? Deixa eu dizer um negócio de Deus que está queimando aqui no meu coração. Esse projeto que Deus colocou na tua vida tem data para começar e tem data para terminar. Eu vou repetir para ver se você melhora o glória. Este projeto que Deus colocou na tua vida tem data para começar, mas tem data para terminar. Eu vou te dar só um minuto para você levantar a mão para o céu, e por um minuto, e a terceira vez eu repito: esse projeto que Deus colocou na tua vida tem data para começar e tem data para terminar. Deixa eu dizer uma coisa com as suas mãos levantadas. Um minuto, por gentileza. Enquanto você pode, faça. Mas na hora que você não puder, é os céus que vão se abrir para entrar em ação. Vai. Um minuto com as suas mãos levantadas. Aquilo que você puder, você vai fazer. E aquilo que não der mais para fazer, você vai dizer: agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua hora. Porque em Lucas capítulo 1, versículo de número 37, com a sua mão levantada, está escrito: porque para Deus não haverá impossível. Com as suas mãos levantadas por um minuto. Isaías capítulo 54, versículo 17, está escrito que toda ferramenta preparada contra a tua vida não prospera. Ainda está com a mão levantada lá em cima. Deixa eu dizer uma coisa: o Salmo 12, versículo 5 disse que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Se prepara, porque está chegando o reforço do céu. Aproveita que tu está com a mão levantada, coloca a mão no ombro de alguém aí e diga: está chegando o reforço. Está chegando o reforço do céu.
céu, vai descer anjo, vai descer fogo, vai descer a teofania divina, ou coluna ou nuvem, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Me escute aqui. A verdade é que o trabalho estava muito difícil. Eu gostaria que vocês, no capítulo 4, põe na Bíblia e põe na tela. A coisa mais difícil de ser realizada na vida de um obreiro, na vida de um líder, na vida de alguém que adora, é lidar com a zombaria dos que estão de fora e dos que estão de dentro. Eu vou repetir para você entender. A coisa mais difícil na vida de um obreiro, na vida de um líder, é lidar com a zombaria dos que estão de dentro e dos que estão de fora. Alguém diz, não vai dar certo. Alguém diz, é um sonhador. Alguém diz, ele pensa demais. Capítulo de número 4, versículo de número 2. A igreja leia comigo, capítulo 4, versículo 2. Hernandes Dias Lopes vai nos dizer, no seu comentário bíblico de Neemias, que haviam algumas armas dos inimigos daquela obra. E a primeira arma era a zombaria. A segunda arma era o desprezo. E olha o que é que eles estavam dizendo. Capítulo 4, versículo 2. A igreja leia, está na Bíblia e está na tela. Segura só um pouquinho o teclado, só para a igreja ler. Capítulo 4, versículo 2. Pode ler como é que diz? Aleluia. Esses fracos judeus, permitisse-lhes isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Olha para mim, literalmente só havia cinzas. E alguém pegava nas cinzas e soprava e dizia, são fracos. Não há como. Tá difícil. Eu vou contar uma fábula e vou voltar para o texto. Me lembrei agora. Diz que começou uma corrida dos sapos. Os professores vão entender, isso é uma fábula, tá? E os sapos começaram a correr, mas a arquibancada, a multidão dizia, são fracos. Não tem pernas para correr. E eles saltavam. Mas alguém da arquibancada dizia, desista. Sapo não nasceu para correr. E os sapos foram parando. Um após um. Mas um sapo diferenciado saiu saltando. E foi caminhando até chegar na linha de chegada, até chegar no pódio. Alguém gritava, para! Desista! Fica na metade do caminho, e a maioria desistiu. Mas um único sapo chegou. Alguém da arquibancada disse, se todos desistiram, por que ele não desistiu? E quando foram perguntar a ele por que ele não havia desistido, ele não pôde responder porque ele não escutou. Ele não pôde responder porque ele não ouviu. Ele não pôde responder porque ele era surdo. E às vezes, se a gente quiser fazer alguma coisa para Deus, a gente precisa desligar a nossa audição e continuar a caminhada, e continuar o trabalho, e continuar a obra. Não, você não entendeu. Tem hora que para chegar aonde Deus quer que você chegue, é necessário tapar os ouvidos e deixar a multidão gritar. Não vai dar nada, não sai do lugar, não nasceu para isso, não tem jeito. Não é pedreiro, não é pregador, não é cantor, não é músico, não é nada. E tem muita gente que coloca na cabeça, fulano disse que não vou, fulano disse que eu não posso. Levante a mão que está chegando quentinha do céu. Tu não precisa da aprovação dos homens, tu não precisa viver de elogios humanos,
Tu não precisa e nem depende do aplauso de alguém para fazer o que Deus te mandou fazer. Vai, eu vou te dar mais um minuto para você entender que a linha de chegada te espera. E eu já quero conjecturar dizendo: o céu te espera, a morada celestial te espera. Você está de passagem em Coruripe, você está passando um tempo aqui na terra, mas a nossa morada não é aqui. Mas enquanto ele não vem, a gente continua edificando os muros, erguendo as portas, fazendo a obra. Ai, meu Deus, com a tua mãozinha levantada, recebe do recebe um abraço do Espírito agora. Recebe graça de Deus para caminhar mais uma milha e chegar aonde Deus gostaria e quer que você chegue. Então, a partir do capítulo 4, versículo de número 3, havia a primeira arma, segundo Dr. Hernandes Dias Lopes, que era a zombaria. Depois havia a segunda arma, que era o desprezo. Oh, aleluia! Depois veio a terceira arma, que era o descaso. Mas eu vim dizer nessa noite que em Deus está fraco. Repita comigo e olhe para mim nessa noite. Diga: em Deus. Algo incomum, difícil de ser realizado, vai acontecer. Pegue a sua Bíblia e vamos para Neemias capítulo 6, versículo de número 15. Só para você melhorar o glória, só para você dar um amém com fé, só para você levantar a sua cabeça e entender que tem coisas na nossa vida que não somos nós. Tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos que não é o nosso intelecto, não é a nossa capacidade, não é, meu Deus, eu sinto Ele aqui nessa noite. Capítulo de número 6, versículo de número 15. Está na Bíblia e está na tela. E me ajude a pregar nessa noite. Como é que diz? 1, 2, 3. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Dá um sorriso para quem está do teu lado. Diga assim: aguarde a surpresa. Não, diga melhor e aí, me ajude a pregar. Diga: aguarde a surpresa. Quando os inimigos pensarem que a obra está parada, Jeová é quem está agindo. Quando os inimigos pensarem que você vai entrar em depressão, você vai amanhecer cantando. Quando os inimigos pensarem que vão mandar prender os teus filhos, a soltura já chegou. Quando alguém pensar que você caiu, aí lá vem você se levantando de novo. Quando alguém pensar que você está morto, lá vem você de mãos levantadas glorificando, dizendo: é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Mas vamos ler mais um pouquinho, pastor Jairo. Capítulo de número 6, versículo de número 15. Mas olha o versículo de número 16. Ô irmão, antes da gente ler, aponte o dedo de profeta para alguém aí e diga nessa noite: é os teus inimigos quem vão ver o tamanho do teu Deus. Vai, é os teus inimigos quem vão ver o tamanho da tua fé. É os teus inimigos quem vão ver o tamanho do Deus de Coruripe. Capítulo de número 6, versículo de número 16. A igreja leia, como é que diz? 1, 2, 3. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Ô irmão, pega na mão de alguém e diga assim: foi Deus, é Deus e vai ser Deus. Aperta de novo e diga: é Deus, foi Deus e vai ser Deus. Comece. Faça e deixa que Deus é quem vai mandar o dinheiro. Deixa que Deus é quem vai abrir a porta. Vai, por um minuto mais, com a sua mão levantada. Veja Deus entrando agora com
tomou providência naquela causa impossível. Veja Deus agindo agora naquela enfermidade incurável. Eu te dou um minuto para você adorar. Eu te dou um minuto para você glorificar a esse Deus que chega para os inimigos dizer: é Deus na vida dela, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela, é Deus na vida dele. Em Deus coisas impossíveis vão acontecer. Dá para você chacoalhar alguém aí? Dá para balançar alguém e dizer: tá entendendo, tá entendendo? Só comece. Enquanto você começa, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Porque Ele trabalha de noite ou de... Erga a mão, erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. É muito louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Segura. Abra a Bíblia agora no livro do Êxodo, capítulo 14. Eu não quero cansá-los. Êxodo, capítulo de número 14. Oh, coisa linda, nós vamos encontrar nesta passagem bíblica. Êxodo, capítulo de número 14 e versículo de número 9. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 14. Em Deus nós faremos proezas. Aleluia. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e já repete o capítulo 14 e o versículo de número 14. Olhando para quem está do teu lado, diga: o Senhor pelejará por vós. Ai, 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 meu Deus. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não vai precisar falar, não vai precisar agir, não vai precisar bater boca, não vai precisar dar resposta. Capítulo de número 14, versículo de número 9. A igreja leia, que tem uma revelação de Deus para nós aqui. Capítulo 14, versículo de número 9. Como é que diz? 1, 2, 3. E os egípcios... E os seus cavaleiros e o seu exército e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Diga comigo: Piairote, monte. Baal-Zefon, diga monte. E na frente o mar. Diga: e na frente o mar. Na frente o mar. Diga: e atrás os carros e cavalos de Faraó. Oh, aleluia. Irmãos, não tem hora que a gente olha para a esquerda, não vê saída. Olha para a direita, não vê saída. Eu não sei, tem gente aqui que não vê, mas eu já me encontrei em momentos da minha vida que eu olho para a esquerda, meu Deus, não tem ninguém. Olho para a direita, meu Deus, não tem ninguém. Olho para frente, um mar imenso que não dá para atravessar de todo jeito. Olho para trás, lá vem o barulho dos carros e cavalos dos inimigos, tentando pelejar, tentando nos matar. Eles vêm furiosos e a gente diz: meu Deus, eu vou morrer. Oi, eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite, mas deixa eu dizer uma revelação aqui. O povo de Israel estava literalmente num beco sem... Diga comigo: beco sem... Esses varões que estão aniversariando, olhe para mim e diga: no beco sem saída. Mesmo que alguém soubesse nadar, não chegaria do outro lado. Mesmo que alguém fizesse rapel, não subiria os montes. E mesmo que alguém tentasse lutar com o exército de Faraó, morreria a seu tempo. Alguém olha para Moisés e diz: por que nos trouxestes aqui para morrer neste deserto? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Deus não age quando as portas estão abertas. Deus não age quando tudo vai bem.
Deus não age quando as coisas estão sob o nosso comando, sobre a nossa inteligência. A maioria dos textos bíblicos, ele chegou para dizer que fez quando ninguém tinha mais esperança. Joga a rede do outro lado, mas eu parece que à noite eu estou mandando jogar a rede do outro lado. Não, mas já faz 4 dias, já cheira mal, já botei a pedra. Eu estou mandando tirar a pedra. Eu não estou perguntando se é para fazer ou deixar de fazer. Senhor, eu estou aqui há 38 anos esperando as águas. Já tem 30? Não, eu estou dizendo, pegue a cama e ande. Eu não estou perguntando a tua história. Eu vou descer que eu estou sentindo uma graça, pastor Jairo. Eleme canto névia, ande remia sobre té. Eu não sei nessa noite quem está no beco sem saída. Jeová lhe trouxe aqui nesse lugar para lhe dizer: eu ainda abro a porta onde não tem porta. Eu ainda dou jeito aonde não tem jeito. Eu ainda me levanto quando alguém diz: não haverá resposta. Recebe o milagre na tua alma. Ande, porque nesta noite eu te tiro do beco sem saída. Dá um abraço nela. Aí, bora adorar, bora adorar, bora adorar, bora adorar. Faz assim com a mão, fica de pé. Sabes tu que eu tenho um mistério contigo na tua vida, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi para uma obra tão linda e tão específica. E alguém vai dizer: é muito menino, é muito pequeno. Mas se prepare para subir degrau, se prepare para pregar, se prepare para dar voo na terra. Eu, o Senhor, te escolho nessa noite. Recebe a minha graça, sente a minha mão. Eu soprarei o teu nome na terra. Irmão, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus. Eu lhe darei saúde. Abra a mão para receber. Abra a mão para receber assim a mão. Eu lhe darei saúde. Olha a saúde chegando. Não era para estar aqui, mas tu viestes. Já era para ficar em casa, mas eu lhe trouxe. A minha mão de Deus te visita nesta noite. Fecha a mão, leve cura para casa. Receba um abraço na alma. Tu pensastes que eu não falaria contigo de forma específica? Então levante a tua cabeça e continue a tua caminhada. Eu, o Senhor, me agrado quando você levanta as suas mãos e me adora. Alguém se incomoda com o teu jeito de expressar a minha glória na minha casa. Alguém diz: ela é muito exibida, é muito amostrada. Porque a gente não faz assim. Sou eu, o Senhor, quem te sustento e que tenho lhe sustentado. Tu é mãe de muitas neste lugar. Como eu me agrado da minha palavra na tua vida. Eu tenho colocado a profecia, eu tenho colocado a revelação, eu tenho colocado o mistério. Entrega. Cadê as mulheres de Deus que estão aqui nessa noite? Cadê os homens que estão preparados para sair do beco? Jeová vai tirar homens e mulheres daqui de situações impossíveis. Eita, quem crê? Jeová vai tirar homens e mulheres do beco. Eu estou sentindo uma glória aqui. Aí o povo está em Piairote. Moisés clama. Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marche. Ô irmãos, olha para mim. Deus está dizendo para Moisés: diga para o povo marchar. Olhe para mim. Marchar para onde? Para morrer afogado? Para fazer rapel? Para brigar com o exército de Israel? Nem tudo que Deus diz para nós é fácil de acreditar.
Eu já disse hoje aqui de manhã que eu estou saindo de um tratamento oncológico, não já disse? Disse hoje aqui de manhã que sexta-feira eu tomei a última sessão de radioterapia, foi aqui no pescoço, e quando eu recebi alta, a médica disse assim para mim, tecladista, cuidado com essa voz, porque você pode perder ela. Talvez você não salive mais. Irmão, ela foi dizendo aquele negócio, e eu fiquei meio desanimado, fui para o culto pregar na sexta-feira de doutrina, fiquei calado. Depois que eu saí do hospital, vim direto para a Feira Grande e fiquei calado e disse, mas Jesus, como é que eu vou pregar domingo de manhã em Coruripe e domingo de noite sem a goela, sem a garganta? E agora, papai? E no próximo final de semana lá em Campo Formoso, na Bahia, como é que eu vou dar glória? Como é que eu vou te adorar? Levante a mãozinha para dar glória para Deus aí. Aí lá no começo do tratamento, eu disse hoje aqui de manhã, eu estava dando aula no CPO e lá vem o vaso na minha direção, marchando e dizendo, homem, faz a minha obra que eu lhe curo. Faz a minha obra. Pega na mãozinha de alguém que está do teu lado aí. Pega na mão dele, na mão dela. E diga, quando Deus falar, acredite. Quando Deus falar, acredite. A última palavra não é do médico. A última palavra é minha. Segundo, Deus está dizendo para Moisés, diga aos filhos de Israel que o quê? Oi, irmão, olhe para mim. Você já viu alguém marchar assim? Você já viu alguém marchar assim? Não, nós não somos caranguejos. Você já viu alguém marchar para trás? Não. Porque marchar é caminhar em linha reta. Ande. É o que Deus está dizendo para a senhora nessa noite. É para marchar em linha reta. Ela é picante, neve. Não, diga para alguém aí, aponta o dedão de profeta e diga, é para marchar em linha reta. Mas eu não sei nadar. Jeová não quer saber, ele só mandou cumprir a ordem. Papai, eu estou sentindo uma glória tão grande aqui, minha gente. Bora ver se vocês aprenderam. Diga comigo, marchar é andar para frente. Tá fraco, olhe, faz assim com a mão comigo, diga para frente. Não se marcha para a esquerda, não se marcha para a direita, não se marcha para trás. Aí é recuar, aí é se acovardar, aí é ficar com medo, aí é ficar em cima do muro. Jeová está dizendo, é para marchar, é para marchar, é para marchar, é para marchar. E alguém dizendo, mas vai morrer, é morte. Jeová está dizendo, quem está falando, é o homem ou é eu? Marche, 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 marche. Eita glória, eita glória. Para a gente melhorar o glória. Êxodo capítulo 14. Versículo de número 16. Mas para melhorar o entendimento. Capítulo 14, versículo 15. A igreja leia o capítulo 14, o versículo 15 e 16. Como é que diz? 1, 2, 3. Porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marcha. Versículo 16, pode ler como é que diz? E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quem vai marchar? Quem vai marchar? Eu vou lhe dar 1 minuto para você entender. Quem vai marchar? Não, eu vou lhe dar 1 minuto para você fechar os olhos, levantar a mão e começar a marcha. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Fecha os olhos aí, e o meu caminho é maior que o seu. E o quê? E volte a projetar, não risque. Levanta a mão, levanta a mão. Quem começou a boa obra é fiel para terminar no seu tempo e na sua hora. Eita!
porque mais fiel que ele. Capítulo 15, versículo de número 8. Deus vai dar um sopro só com as narinas dele. Não. Você não vai precisar usar nem a força braçal, nem vai precisar de canoa, nem de jet ski, nem de lancha. É Deus quem vai dar um sopro com a narina, as narinas de Deus. Capítulo 15, versículo de número 8. A igreja pode ler, aí você vai entender que em Deus nós faremos proezas. Capítulo 15, versículo 8. Como é que diz o 2, 3? E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Agora, me ajude a pregar e se puder, se não puder, tem problema não. Aponta o dedo para alguém que está do teu lado e diga assim: a porta que Deus abriu para você, Porta que Deus abriu para você. foi para você. Para você. Não, diga mais forte: a porta que Deus abriu para você, foi para você. Se Faraó quiser passar, vai ter que morrer. Se Faraó quiser entrar, vai ter que recuar. Se Faraó quiser atravessar, Jeová vai fechar as águas com as mãos dele. Vai morrer os cavalos, os cavaleiros e os inimigos desta igreja, porque esta igreja tem dono e o dono dela está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está. Deixa eu ver quem pode adorar, deixa eu ver quem pode adorar. E pra gente encerrar, diga comigo: em Deus. Tá fraco, diga: em Deus faremos proezas. Olha para quem está do teu lado e diga: quer mais? Põe na tela Atos 16, 25 e 26. Atos 16, 25 e 26. Perto da meia, Paulo e Silas oravam e hinos a quem? A quem? Versículo de número 26. Irmão, antes de dizer o versículo 26, no grego, a palavra de repente significa afno. Eu quero que os irmãos gravem isso, ou guardem isso, porque quando eu estava orando ontem, o Espírito de Deus soprou nos meus ouvidos e disse assim: meu filho, diga para a minha igreja em Coruripe, diga para as minhas irmãs, diga para os meus irmãos, diga para os meus obreiros, diga para a igreja do Senhor que está naquela grande festa, que o meu afno vai acontecer na vida deles. Não. Eu vou repetir para você entender melhor a palavra de repente. Põe agora Atos 16 e 26. Eu fui buscar somente a palavra de repente. A igreja leia só a palavra de repente. Diz que perto da meia, olha para mim, sem chaves, sem guardas, sem barulho, quando ninguém mais esperava, eles estavam louvando, eles estavam adorando. Eu não gosto muito de expressar isso, mas é uma linguagem muito popular. Ser crente é meio que ser meio doido, porque o médico chega com o diagnóstico e diz assim: ó, a senhora está entendendo isso aqui? O senhor está entendendo isso aqui? O senhor está doente. Aí a gente vai para o círculo de oração. Quando chega lá, Deus usa o profeta que nem conhece a gente e diz assim: você estava doente, eu estou lhe curando. E a gente fica, olha para mim, diga, a gente fica entre a fé e a razão. Bora lá? Bora lá? Bora melhorar? Meu Deus, eu fui no médico, ele disse que eu estou doente. Eu fui no ciclo de oração, a profeta disse que eu estou curada. Aí você vai para outro ciclo de oração que ninguém sabe da tua história, lá vem o vaso. Estou eu lhe curando. E a gente diz: então não é porque ela sabe, é porque Deus me conhece. Ei, Caio, brevaciancho manas. Aleluia. Aleluia. A irmã que cantou, ela cantou um hino da Eliane Oliveira. Grande, lindo, forte, torre, manda, cura,
livra, salva, usa. Ele tem, ele sabe, que eu só sei dizer que independente do que for, levanta a mão só pra gente cantar, pra eu encerrar. Te adorarei, vai! Independente do que for, te adorarei. Eu quero ouvir a voz da igreja. Te adorarei, declara. Te adorarei. Segure aí. Eu me lembro e eu estava nesse congresso. O senhor era o pregador de Viçosa. Naquela noite a irmã Eliane era cantora. Eu estava lá. Naquele culto, a irmã Eliane estava com o diagnóstico de que o seu esposo, o presbítero Erivaldo, estava enfermo. Já estava acamado em fase terminal. Eu fui para aquele culto e o pastor Jairo era o pregador e eu estava lá. E me lembro como hoje, era para guardar os tesouros, não revelados tesouros reais, não é? Eram valores inegociáveis o tema da mensagem, o senhor estava pregando e eu estava sentado no meu canto e hoje de manhã eu disse aqui que nem todo hino dá para a gente cantar. Nem todo hino a gente consegue cantar. E eu fiquei sentado no meu canto, pastor Jairo era o pregador, quando a irmã Eliane saudou a igreja com a paz do Senhor, aí ela começou assim: contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Levante a mão, levante a mão. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Em ti eu sei que vens. Com quem? Com quem? Pra gente encerrar, vamos ficar em pé. Em ti eu sei que encontro solução. Cadê a mão de quem veio adorar? Também pode me dar a direção. Eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu já sabes, irmão, e eu chorando, dizendo: meu Deus, como é que ela consegue cantar? Mas se acaso o teu silêncio me alcança e resolveres te calar para provar, cadê a mão? Cadê a mão de quem vai adorar? Segure aí, coloque na tela Atos 26, 16 e 26. E perto da meia-noite, o que a irmã Eliane estava fazendo em Viçosa, era na noite que havia chegado para ela. Ela decidiu adorar, ela decidiu cantar. Nem sempre quando cantamos e adoramos as coisas saem do nosso jeito, mas saem do jeito de Deus. Versículo 26 disse que perto da meia-noite, pode botar o verso 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Aponta o dedo para alguém, porque essa é a palavra no grego que está bradando no meu coração. Diga: o áfino de Deus começou a acontecer dentro daquela prisão. Eu vou só trazer o que eu trouxe hoje aqui de manhã, o que é a expressão áfino. Diga comigo: subitamente. Diga: subitamente. Diga: inesperadamente. Diga: sem aviso prévio. Diga: de forma instantânea. Não, melhore, pegue na mão de alguém e diga assim: sem aviso prévio, inesperadamente, de forma instantânea. Aperte a mão desse crente e diga: olha o cárcere tremendo aí. Olha a prisão abrindo a porta para você sair.
Aperta a mão desse crente, nós já vamos encerrar. Você vai apertar a mão dele e vai entender. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. A proeza que vai acontecer. Irmão, como é que dá um terremoto e não cai uma parede, pastor Jairo? Como é que dá um terremoto e não cai uma telha, igreja? Como é que dá um terremoto e ninguém morre? Eu estou sentindo Deus trabalhando e operando nessa noite. Adore, adore na galeria, adore embaixo, adore nas irmãs. Vai, 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 vai. Eu já vou encerrar. Quem tiver glória vai dar glória. Quem tiver aleluia já pode falar em línguas estranhas agora. Libere o melhor glória, libere o melhor aleluia, libere a adoração. Eu quero chamar ou a Mical ou a cantora, uma das duas, viu pra cá. Pegue o microfone pra gente encerrar. Eita, como eu tô sentindo Deus aqui. Adore comigo lá em cima. Quem trouxe o glória a Deus, prepare o glória a Deus. Olha o instantâneo de Deus acontecendo. Olha o aviso prévio de Deus acontecendo na tua vida. Adore comigo. Vai, 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 vai. Eu te dou um minuto para você levantar as mãos agora. As mãos do vizinho. Quem tiver na galeria. E se o pastor Jairo me permitir, aonde tiver uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, olha do ladinho aí. Vê se tem alguém que está afastado da igreja. Vê se tem alguém que veio hoje para ser crente. Traga para cá, traga para cá. Nós queremos orar, nós queremos orar. Cadê a Mical? Ela vai cantar, ou a cantora vai cantar e a gente vai encerrar. Aonde tiver uma vida para Jesus, na galeria, aqui embaixo, venha, esta é a oportunidade. O afino de Deus, bata no peito e diga para você mesmo, para você mesma: o afino de Deus está acontecendo agora. Haverá milagre na prisão, haverá milagre de portas abertas, haverá. E eu vou encerrar fazendo o que eu fiz de manhã. Olhe para mim. Faça assim com os braços. Faça assim com os braços. Eu disse hoje de manhã que a oração não tem asas, mas ela voa. A oração não tem pés, mas ela anda. Faça assim, feche a mão, feche os braços e abra os braços. E diga: a minha oração não foi só para mim, foi também para quem ficou em casa, foi também para quem está assistindo, foi também para alguém que não pôde vir essa noite, para o teu filho, para o teu marido, para o teu vizinho. Já tem uma alma vindo, já está tendo festa aqui em Coruripe, festa do céu. A igreja vai dando glória porque ele tem resposta. Vai, vai, vai. Ô irmão, me ajude a terminar. Faça assim com as mãos e os braços. Faça assim com as mãos e os braços. E diga para você mesmo: hoje não só tem a porta da cadeia de Paulo, mas tem porta de todas as prisões se abrindo agora, se abrindo agora, se abrindo agora, se abrindo agora, se abrindo agora. Olha Deus chegando com resposta. Ei, Calabaia, oh glória. Eu encerro nessa noite pedindo à igreja que repita comigo bem forte e diga: eu aprendi que eu e Deus sou maioria. Sou maioria. Não, melhor isso aí. Bora dizer com mais fé, com força. Diga: eu e Deus sou maioria. Olha para quem está do teu lado e diga: se tu não vai, Deus vai comigo. Se tu não pode, o meu Deus pode. E eu e ele somos a maioria. E vamos ganhar essa batalha. E vamos vencer essa guerra. Eba! Pode cantar, Mical. Pode adorar. Aleluia. Glória a Deus. Quem precisa de uma porta. Santo, Quem precisa de uma porta aberta. Santo, E quiser vir pra frente e receber a oração. Tá ficando aí no meio. Ou vai chegando pertinho. Santo, Santo, Santo. Se alguém precisar de oração Santo, e precisar de uma porta aberta, venha para o te meio. adoramos, Senhor. Seja exaltado. Santo. Isso. No ano que o rei morreu, Se alguém precisar de algo, ele me apareceu. de um milagre urgente, pode vir pro meio. Isso. Eu vi, playback, a sua glória. Podem tomar o altar.
assentado sobre o trono. Pode vir, pode chegar. Nós vamos Seu encerrar orando. séquito enchia o templo. Haverá libertação. Eu vi Haverá milagres. a sua glória. Mas já venha com as mãos levantadas crendo. Os serafins estavam em cima, Isso. com asas Já temos uma alma. Se tiver a segunda, venha também. Cobria Se tiver alguém na galeria, venha também. seu rosto. O Senhor está trabalhando aqui nessa noite. Uns clamando para os outros, dizendo, Aleluia. dizendo, santo, Vai convidando, santo. vai convidando. Agora ele diga, repente tem eu alguém. vi A segunda pessoa é a segunda. a sua glória. E o que foi que aconteceu? A glória invadiu, Aleluia. cobriu o lugar. Aleluia. Foi anjos Está pulando, voltando. e pra cá. Uma vida está a glória voltando. desceu, Se tiver mais invadiu alguém, a venha. terra e encheu. Aleluia. Oh, coisa linda. Foi glória, glória. Obrigado, pastor. Foi glória com glória. Aleluia. Foi glória, mil glórias. Se tiver a terceira Tudo vida, mudou volta, por venha. aí. Com Deus. A segunda já chegou. Estamos esperando a Diga que ele é terceira. santo. Aleluia. Aleluia. A igreja Levante levanta a sua mão mão e para dizer adore que a ele ele. é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Santo, santo. Vai verificando aí, irmão, se não tem alguém Vai que derramando precisa a tua vir. glória, Senhor. Vai trazendo ele, vai trazendo ela. Santo. Oh, glória a Jesus. Amém. Santo. Hoje Deus não está só lhe salvando. Ele também vai lhe curar, ele vai lhe dar saúde. Deixa a Bendito glória seja o nome de aparecer. Jesus. Cadê as irmãs que adoram? Cadê as Deixa a irmãs que adoram? glória invadir. Cadê os obreiros que adoram? Porque Aleluia. quando ela entrar, Aleluia. tem resposta. Chegou, chegou, chegou. O inferno tem que Tem pessoas recuar. chorando aqui na frente, irmão. O fogo tem que Jesus desistir. pode lhe batizar nessa noite. O mar tem que abrir Jesus caminho pode lhe batizar nesta pra vitória. noite de resposta. A glória invadiu, Aleluia. cobriu o lugar. Sim. Foi anjos pulando Pra lá e pra cá. A glória desceu. Ei. Invadiu a Seja cheio da glória de Eita, Deus coisa linda. que está presente aqui nessa noite. Foi glória, glória. Foi glória com glória. Sim. Foi glória, glória. Aleluia. Mil glórias. Sinta a presença de Tudo Deus. mudou por O ácido de aí. Deus está Com acontecendo. Deus. Levante a sua mão e diga: Ei. Santo. Amém. Exalte a Ele. Santo.